80% das pessoas desistem, isso mesmo, desistem das suas metas perfeitas criadas ali no dia 31 de dezembro, as famosas metas de ano novo, logo no dia 19 de janeiro, que é o famoso Quitter's Day, ou Dia da Desistência. Inclusive, eu já fui parte dessa estatística em 2024, mesmo trabalhando há 10 anos com planejamento estratégico e tendo muita bagagem sobre metodologias e afins para conversar sobre métricas. Quando eu olhei para o meu pessoal, eu acabei me deixando levar e fiz parte dessa estatística. Então, por isso que esse ano eu quero mudar completamente. Já mudei várias coisas, tenho lições aprendidas e hoje eu vou contar para vocês tudo que eu tenho praticado. Oi, pessoal, eu sou a Georgia e, para ser sincera, essa é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, simplesmente pelo fato de que eu queria que tivesse perfeito e eu acabei caindo na minha própria armadilha, que tem tudo a ver com o tema desse episódio de hoje. Episódio esse inaugural aqui do nosso canal, do nosso podcast. Eu tô muito feliz em realizar esse sonho junto com vocês. A começar, vamos voltar um pouquinho atrás? Vou pegar uma coisa super legal para vocês verem, vocês vão curtir. Arrumando a casa, encontrei aqui cartinhas minhas que eu fiz pra mim, e é um hábito que eu tenho desde 10 aninhos de idade, de escrever uma carta da Geórgia do passado para a Geórgia do futuro, no caso, no fim de um ano para o outro ano, escrevendo o que eu queria com as metas principais, um recadinho ali do coração no final. E aí temos aqui 3 cartas que eu separei para mostrar para vocês. Temos a carta de 2017, 2018 e as de 2020. E é muito engraçado como tem coisas que se repetem, às vezes de forma diferente, às vezes no mesmo tom. E também como a gente consegue realizar sonhos. Por exemplo, eu tinha colocado aqui que eu queria entrar para a Globo como estagiária. Eu nem tinha começado a fazer processo seletivo de estágio. Eu, na época, estava em empresa júnior. E aí, assim, só ia fazer parte de estágios no próximo ano, né? E eu comecei a pesquisar como era o roadmap ali de abertura de inscrições. E eu me preparei para isso. Todas as ações que a gente teve na faculdade envolvendo a Globo, eu participava, estava por dentro das notícias no mundo. Então eu condicionei a minha vida para me preparar para o momento que eu tivesse a oportunidade de me inscrever naquela vaga, que foi o que aconteceu. Eu entrei de fato e comecei o estágio em janeiro de 2018, mas recebi essa aprovação antes, então foi um check super feliz. Mas temos também exemplos não tão bons. Exemplo esse que se repete. 2017, 2018, 2020 e tá de novo na bendita carta ou no novo formato que eu já vou contar pra vocês de 2025. Que é tirar a carteira de motorista. Até hoje eu não fiz isso. Talvez porque eu nunca pensei em dividir essa meta em entrar numa autoescola, tirar a minha prova teórica, depois fazer a prova prática. Então, entender os steps, eu sempre fui postergando, nunca foi de fato minha prioridade e era só uma meta escrita no papel que não valia de nada. E aí tudo mudou quando a gente chega em 2023. Na verdade, isso aconteceu, não que eu passei a usar o celular em 2023, mas eu acho que foi o momento que eu mais tive a transição, assim, de ter o celular como algo que minha vida inteira estivesse aqui. E aí eu comecei a ter o hábito de não sair mais tanto de carteira. Essas minhas cartinhas ficavam sempre na minha carteira e assim, eu jurava pra mim mesma, por mais curiosa que eu fosse, que eu só ia abrir no outro ano, tirar da carteira e ver, e eu ia guardar uma nova cartinha só abrir no outro ano. Eu sempre segui isso. E só voltando rapidinho, que eu acho muito fofo, eu encontrei esse textinho aqui da Geórgia de 2017 para Geórgia de 2018. Observação, não quero estar namorando, a não ser que eu encontre um grande amor. Muito fofo. Que 2018 seja tão bom quanto 2017 foi. Brilha, menina, você vai longe, não depende de ninguém, você é sua própria estrela. Lembra, nem certo nem errado, tudo é uma questão de experiência. Gel, brilha, lembre-se sempre de se cuidar. E vamos voltar aqui, senão eu vou falar demais nesse primeiro episódio. Aconteceu isso aqui, né? Celular. E aí, como eu falei, perdi hábito de carteira, eu passei a usar porta-cartão ou direto na bolsa, joga o cartão, joga a identidade, enfim. Conclusão, fim de 2023, chegamos em dezembro, perdi a carta. Eu não sei até hoje qual era a minha meta. A gente vê que isso é uma oportunidade para testar uma nova ferramenta. Como eu falei, o celular se apareceu ali como uma possibilidade que eu tinha para explorar, né? E quando a gente muda, às vezes, de sistema, tem que ter um quê a mais ali, né? Não adianta só fazer uma troca imediata. E foi nessa que eu fiz meu primeiro upgrade de versão aqui do Metas da Gel, que foi implementar também um mood board
juntando um moodboard com uma versão da cartinha no Notes, que é o aplicativo nativo da Apple de bloco de notas. E eu, que sou uma pessoa muito visual, consegui tangibilizar os meus sonhos muito melhor. Ficou muito mais fácil entender onde eu queria chegar. Então, às vezes, em alguns momentos do ano, eu participei de algumas situações que eu olhava assim, tava no meu moodboard, e aí desde o iOS 18, se eu não me engano, a Apple deixou você ter o widget assim, direto na tela. E fica fácil, assim, eu olhava todo dia, desbloqueava o celular, conseguia ver e isso me animava, ver que eu tava vivendo parte de algumas coisas que eu tava colocando ali, estavam sendo parte da minha rotina. Mas o ponto é que quando eu fui ler, chegou em dezembro de 2024, no ano passado, bem recente. E, gente, quando eu abri, eu atingi 25% das metas que eu coloquei pra mim no ano. 25%. Acho que é um número super baixo comparado com outros. Assim, eu venho de históricos de cartinhas que sonhavam muito e atingi 80%, 90%. Acho que eu nunca gabaritei, tá? Que também é muito ideal. Mas assim, 25%. E eu dividi as minhas metas em 8 capacidades. Sendo que em algumas capacidades, e aí por capacidade eu falo área da saúde, área de educação, então eu fui dividindo a minha área muito inspirada na roda da vida, sendo que em alguma dessas capacidades que eu tô chamando aqui, eu tirei zero. Zero. Conquistei zero das coisas que eu queria. E aí foi um baque, assim, pra mim. Eu fiquei, nossa, o que tá acontecendo aqui? E no final eu vi que eu tava criando uma versão como se fosse uma realidade Instagram perfeita e a outra que era a minha realidade de fato. E isso foi um dos grandes motivadores para procurar novos mecanismos que dessem certo. E aí, assim, quando eu fui olhar com calma o moodboard, para além daquelas conquistas que eu tinha comentado com vocês anteriormente, que eu tinha achado super interessante, de que eu via de fato acontecendo, eu tinha, por exemplo, uma pessoa indo na academia, olhando o relógio, 5 da manhã, e era uma musa fitness. Eu não tinha o hábito de fazer academia, então ser musa fitness teria um passo ali, né? E mais que isso, eu sou péssima para acordar cedo, então eu nem fiz uma meta menos ousada, né? Coloquei logo 5 da manhã como se fosse perfeito, como se eu fosse a Manu City ali, já na versão premium dela hoje. Então, assim, a gente tem que entender quais são os limites e diferenciar o que são os desejos do que são as metas. Então, por exemplo, ao invés de ter esse moodboard, ou escrever que eu queria ter, ser uma musa fitness, por exemplo, eu poderia colocar que eu quero iniciar o hábito de ir todos os dias na academia e fazer ao menos 20 minutos de exercício por dia. Vocês entendem a diferença? Não passo para. Agora, você criar uma meta que já é muito longe do seu dia a dia pode ser algo que é muito mais frustrante do que algo que de fato te motiva. Então, esse foi um dos meus erros. E o segundo, assim, também que é interessante trazer para vocês, é um que muita gente comete. Eu venho de um hábito muito forte de leitura. Vocês já sabem que eu vou falar de metas de leitura. É assim, clássico, todo mundo coloca nas realizações, né? Eu venho de um histórico de leitura desde a época da faculdade muito assíduo. Eu lia muitos livros de negócio, de marketing, né? Eu zerava tudo que lançava, assim, sempre fui bem apaixonada. Mas de uns anos pra cá, até pela rotina de trabalho, por mudanças de hábito, mudanças que aconteceram na minha vida mesmo pessoal, eu abandonei esse hábito e foi muito difícil para mim voltar à leitura, principalmente porque hoje tudo é muito volátil. Então é difícil você se concentrar em alguma coisa e ficar ali, de fato, olhando para aquele livro. E aí o que aconteceu foi que eu coloquei uma meta de 12 livros pro ano. O que inicialmente, se você pensar de uma forma racional, parece fazer sentido. Um livro por mês. Sendo que eu venho de um histórico em 2023 que eu tinha mal lido 3 livros. E aí ano passado eu quis ler 12. Então assim, eu tava idealizando uma figura que eu não tava nem pensando na jornada para chegar lá. E por isso, esse ano eu pensei, não, se ano passado eu fiquei tão frustrada com isso, vou começar a entender o que faz sentido. E coloquei uma meta de 5 livros ali, que já era maior que 2023, então eu daria um pulo ali, mas que também não é um pulo tão grande quanto eu quis dar ano passado, que no final eu li só um livro bem. Inclusive, eu li esse livro no fim do ano quando eu tava fazendo um setup aqui de tudo, né? Que foi quando eu parei pra pensar nas metas. E o livro é muito bom. É da Carla Madeira, chamado Tudo Rio.
Se você começar a ler, não se assuste no início. Realmente, o primeiro capítulo você se assusta com a história. Todo mundo fala que é uma história muito romântica, mas fica aqui minha indicação de leitura. Eu amei ler. Nunca li livros de história mesmo, de ficção e afins, e eu fiquei apaixonada pela narrativa dela, assim, é incrível. A minha segunda descoberta é que eu precisava monitorar alguns avanços que eram principalmente diários. Quando a gente fala de gestão estratégica, gestão à vista é um termo super importante, porque as pessoas da organização precisam estar orientadas a uma estratégia metrificada para saber se está concluindo ou não aquelas ambições que foram colocadas e mapeadas ali. Para a gente é a mesma coisa, a ferramenta, a metodologia, o framework funciona da mesma maneira. Sem a gestão à vista, sem o acompanhamento, você não sabe, principalmente o que é meta, que baseia na criação de uma rotina. Então, por exemplo, beber água. Eu tô com 2 garrafinhas iguais dessas, porque eu tenho a primária e a backup na mesa prontas, caso uma acabe e eu esteja no meio de um call. Eu tenho um aplicativo que eu já criei um botãozinho com a quantidade de ml dessa garrafinha, que no caso 887 ml, e cada garrafinha que eu tomo eu aplico ali, clico no aplicativo e me dá uma felicidade, assim, é como se eu estivesse ganhando um prêmio a cada aperto que eu dou ali. E eu fiz isso para algumas outras coisas também, como para skincare, que eu queria fazer 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Eu não fazia nenhuma, uma verdade, mas isso era um hábito que eu conseguia inserir, eu já tinha os produtos para isso, estava no caminho. Eu comecei nos primeiros dias fazendo 1 vez por dia, só à noite, ganhei ali o hábito e estou fazendo 2 vezes ao dia, então tá sendo super legal. E o que eu tô usando, aqui vou até pegar o celular de novo, eu tô usando o aplicativo Habits, que é super legal, ele também tem um widget para iPhone. Eu, quando comprei, acho que foi em 2024, no ano passado, eu paguei uma licença única. Não sei se ele tá assim ainda, vou colocar aqui para vocês. Mas ele é um aplicativo sensacional porque você consegue personalizar tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui passear ouvindo podcast, praticar exercício físico, quantidade de água que eu tenho que tomar por dia de acordo com o meu peso. E aí eu vou medindo e vou adaptando para o que é rotina e o que são metas maiores eu deixo para outro controle. Bom, a conversa tá boa, mas vamos direto ao ponto. Qual a ferramenta que eu inventei aqui para fazer as minhas metas de 2025 e no final? Fica até o final que eu vou contar os resultados que eu já colhi. E hoje, 23 de janeiro. Então, assim, estamos no início. Dá para você entrar comigo que a gente vai fazer diferente esse ano, combinado? O nome da minha solução se chama MVP das metas. Não é de Minimum Valuable Product, não é de MVP de melhor jogador da rodada do basquete da NFL, mas aqui é o MVP Minimum Viable Progress. A gente está falando aqui de progresso e a gente quer olhar para isso, e esse MVP é dividido em 4 partes. Para começar, a primeira parte é o In and Out List, que foi algo que eu fiz no final de 2024 e me ajudou a construir as metas. Você não precisa fazer sempre ele, mas foi algo que me ajudou muito. Eu basicamente, antes de fazer o meu mood board, que foi até parte da construção do mood board, eu fiz o lista In and Out, depois eu fiz o mood board e depois eu escrevi as métricas. Então você vai ver que está tudo muito encadeado. Mas no In and Out List significa você fazer uma lista de tudo que você quer que esteja dentro daquele ano. Então, ambições que você tem, por exemplo, saúde, quero andar de bicicleta, coisas do tipo, mesmo que não seja tão estruturado numa frase, mas entender palavras-chave de coisas que você quer que seja parte da sua rotina ou das suas realizações como um todo. E como out, você vai escrever as coisas que você não quer. Às vezes é importante você investir um tempo também no que você não quer, para além do que você quer. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente deixa de fazer o que a gente quer por procrastinar ou por várias outras questões, e a gente acaba indo para o fácil, que muitas vezes são coisas que a gente não queria. Mas como tá ali na rotina, você nem pensa que é algo que você não quer. Então parar para pensar no que você não quer é tão importante quanto pensar no que você quer. Fica com isso na cabeça, tá? Então eu escrevi ali, por exemplo, que eu não queria pedir mais comida todo dia fora, que eu tava gastando muito com restaurante. Então algumas coisas foram me ajudando a pensar mais na minha rotina e pensar visualmente como eu criaria aquele mood board. E eu tenho certeza que meu mood board está muito mais coerente com o que eu quero pra mim nesse ano. Parte 2 são as interações. Peguei carona no mercado ágil. É muito interessante que você consiga ter sprints, ou seja, corridas,
tempos definidos de tempo com um engajamento máximo sobre algum assunto, que tem a ver muito com priorização. Então, por mais que eu tenha várias metas ao longo do ano, eu não vou focar 100% com a mesma energia em todas ao longo de todo o ano. Eu tenho que entender em qual momento que é melhor eu dedicar um esforço para aquilo. Então, eu coloquei como o meu máximo 4 prioridades no mês. Esse ano eu até anotei aqui para pegar para vocês. As minhas 4 são setup do ano, que esse vídeo faz parte disso e é meu último check que falta. Ai, meu Deus. Então, aproveita e já dá o like aqui para eu ficar feliz. Check-up médico, algo que eu tava super negligenciando, não necessariamente já fazer o check-up, mas marcar todos os médicos que eu preciso retornar até fevereiro. Começar a autoescola, então se eu tenho a meta que tá desde 2017, talvez até antes, aqui de tirar a carteira, agora eu botei uma meta chamada entrar na autoescola. E por fim, algo que vem de 2024, ficar fluente em espanhol. Eu não tinha mapeado nada. Professor, podcast, nem nada. Eu comecei o ano mapeando conteúdos interessantes para eu trazer para minha rotina em espanhol. Então, eu já tenho podcasts aqui que eu posso mostrar para vocês. Eu sou a fã de podcast, eu escuto o dia inteiro podcast, se deixar nos meus momentos vagos. Vou lavar louça, tô ouvindo podcast. Enfim, se vou passear com a Maitê, tô ouvindo podcast. Aqui alguns em espanhol que eu tô amando, posso indicar para vocês. E encontrei um professor para fazer parte do meu dia a dia, da minha rotina, para eu desenvolver isso. O espanhol é algo que eu já falava antes, mas eu tenho uma trava na língua muito grande. E sempre que a gente vai falar um idioma, tem essas questões, assim, do quanto que você tá se sentindo seguro para falar aquele outro idioma. Eu sei que é difícil, não é tão assim que a gente fala, mas com o espanhol especialmente tá pior pra mim. Ano passado eu fui pra França, aprendi super rápido a falar algumas coisas, mas espanhol, que eu falei minha vida inteira, hoje eu tenho um bloqueio, então eu tô voltando com isso, porque a minha meta é ficar fluente, meio corporativo, né, que eu possa me identificar ali, falar com clientes e pessoas do meu trabalho, porque o meu time é da América Latina, então comunicação é algo super importante na nossa carreira, e sem espanhol eu não vou atingir novas metas aí que eu pretendo. Então, espanhol tá aqui e a meta foi entrar numa aula de espanhol e separar esses conteúdos. Tão simples quanto isso, mas um passo para me tornar uma fluente em espanhol até o final do ano. Em outlists e iterações, vamos para o terceiro, que são os quick wins diários. Não sei se vocês conhecem o termo quick win. Quick win significa rápidas vitórias ou pequenas vitórias. É muito utilizado também no mercado corporativo para você falar pequenos ganhos que você tem ao invés de você só esperar uma entrega final que pode demorar um ano. Que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui nas metas, né? Inclusive tem um livro que são 12 semanas... Ai, agora eu não vou lembrar, mas vou botar aqui na tela para vocês e para quem estiver no Spotify ou outra plataforma de áudio, vou colocar na descrição. É um livro que tem na Amazon, tanto no formato Kindle quanto no formato de livro físico, se você preferir, que fala sobre você fazer um ano mais conciso, né? O que seriam 12 meses, se eu não me engano, você fazer 12 semanas. E tem muito a ver com isso, assim, você ter ganhos ao longo, porque às vezes a gente faz uma meta muito grande e não cria estrada para chegar lá no seu objetivo principal. Mas se você conseguir trazer essa granularidade, vai ser super bom para você. O quarto é vocês terem um review mensal para fazer um debug de tudo que tá dando certo, que tá dando errado. Inclusive, eu vou contar uma história pra vocês, muito rápida aqui, saindo completamente de contexto. Não sei se é fake news, mas eu aprendi na faculdade, tá, gente? Então, se for, desculpa. Mas o conceito debug surgiu no conceito de computadores mesmo. No passado, os computadores eram gigantes, eles ocupavam salas inteiras, e os computadores são feitos de materiais eletrônicos chamados transistores, que são elementos que fazem tudo acontecer no computador, né? Tipo, é a parte por trás física de um computador, vou tentar facilitar nesse formato aqui, tá? E aí, às vezes, alguns insetos entravam dentro desses computadores e acabavam rompendo ou quebrando algum desses transistores lá e dava bug no sistema, o sistema parava. Deu bug no sistema, ou seja, deu inseto no sistema. Então, peraí que surgiu, e aí o debug é você tirar o inseto, refazer ali o ponto e o sistema voltar a funcionar. Mas vamos voltar aqui, que a gente tá falando de MVP, mas sempre é bom ter um conceito útil e inútil pra você contar pras pessoas, né? É basicamente a ideia da retrospectiva, assim, você consegue alimentar e melhorar pro próximo mês. E isso é muito importante para você ter uma cadência com você mesmo, você ser mais estratégico com você e ao longo do ano você ir construindo qual caminho que você quer, o que você precisa melhorar ou o que você está dando super bem. E eu tenho alguns números para contar para vocês. Está sendo surpreendente para mim o quanto eu tenho feito muito, mas muito mais coisa e eu tenho me sentido
muito menos sobrecarregado. Eu chego no final de semana e eu tenho a facilidade livre de culpa, que eu não tenho coisas paradas ali pra fazer e posso ler, posso ouvir música, mas principalmente posso ver minha lista infinita de filmes dos indicados do Globo de Ouro, que ainda tô devendo, e agora os indicados do Oscar, que temos a nossa querida Fernanda Torres. Ai meu Deus, já tô sonhando com isso. Esse é um exemplo, por exemplo, tá vendo aqui como a pessoa tá. Mais que isso, eu tô com o hábito do skincare, tô trazendo atividade física pro meu dia a dia, inclusive eu já tô me sentindo a própria Sabalenka, jogadora de tênis, tô amando. E, pra falar em números, eu tô terminando o estudo da minha primeira certificação do ano, o que normalmente eu demoraria muito mais. Estou na lida do meu terceiro livro do ano, isso mesmo, eu já li o da Constanza Pascolato, um super antigo dela do Essencial, muito interessante sobre moda. O segundo foi o livro Tribos, que fala sobre comunidade e nichos que despertam o melhor de produtos, programas e serviços. E agora eu tô lendo Vaca Roxa, que é do mesmo escritor ou escritora, que agora me falhou a memória, que fala sobre você potencializar para públicos específicos, que remete um pouco a tribos, mas no ponto de vista mais de marketing, com cases de mercado super interessantes. Então esses foram os 3 livros do ano. Então assim, legal, né? Estamos indo muito bem, com vários filmes do Oscar também e do Globo de Ouro também que coloquei em dia. Tô muito feliz, assim, e eu tô, mais que isso, tô realizada e feliz em viver. Essa semana eu tava na terapia e aí o meu terapeuta falou como tem sido acordar na segunda-feira. E eu falei, tem sido a sensação mais feliz do mundo, assim. Eu fiquei muito feliz de falar isso, porque eu acho que não existe sentimento mais realizador que felicidade. E quando você, de fato, está conquistando essa realização de felicidade junto a conquistas que mostram que você está tendo um upgrade, vamos falar assim, da sua vida profissional, da sua vida pessoal, em casa, com seu marido, com seus filhos, com seu cachorro, sua família. Tudo que for um pilar importante para você, que é o que eu tô cuidando esse ano, como cuidar de mim mesma, eu mesma sou um pilar para mim esse ano, tem feito diferença. E essa é a mensagem talvez mais importante. Além do MVP das metas, que eu tenho certeza que você vai colocar em prática, porque é super easy e traz de fato resultado. E é assim que eu dou um check na minha última meta que faltava para janeiro. Tô muito feliz, gente. Ai, você que tá aí, quero muito ouvir o feedback de vocês, o que vocês querem ouvir. Eu sou uma mulher no mundo corporativo, que sou apaixonada por moda, beleza, tem uma caixinha chamada Maitê, que tá aqui, ó, pedindo pra participar do vídeo o tempo todo, né, Maitê? Pede eles pra me seguir, comentar e dar like. E eu posso falar sobre muitas coisas ao longo do ano, tudo depende da conexão que a gente vai ter junto. Eu quero construir essa comunidade e tô muito ansiosa e animada pra gente construir o melhor 2025 das nossas vidas. Um beijo e até o próximo debug da Gil.